Fala, gente boa. E aí, professor Juarez na área, beleza? Seguindo o tema de escravidão negra, nós iremos trabalhar hoje sobre a resistência cultural e ainda a formação de certas matrizes culturais brasileiras, né, que são considerados hoje patrimônio histórico imaterial do Brasil, ou seja, querem lembrar certos indivíduos ou grupos de indivíduos que viveram no Brasil e fazem parte da nossa cultura e relembram a sua ancestralidade. Lembrando que patrimônio imaterial é danças, costumes, lendas, e naí o campo de habilidades do Enem, de situações problemas, lembrando que os itens do Enem têm uma situação problema, a habilidade e competência é o patrimônio histórico material e imaterial, e a partir disso você pode aplicar qualquer tipo de situação problema. Um texto sobre capoeira, a forma de resistência cultural dos negros, a criação de uma nova religião. Então, aqui eu vou tratar principalmente o tema da formação do patrimônio histórico imaterial na cultura negra, que se torna uma cultura única com portugueses e também com indígenas, né? E até com outros costumes europeus ao longo dos séculos. Então, para começar então a aula, vamos trabalhar o patrimônio imaterial e vamos trabalhar uma forma de resistência cultural indígena que fez produzir-se então uma nova religião, que é o candomblé, que é interessante. O escravo negro, ele vinha para a senzala, e essa opressão do colonizador sobre o colonizado, ele era obrigado a cultuar a religião portuguesa, que naquela época era o catolicismo. E continua sendo, obviamente, o catolicismo. Então, esse negro acabava sendo obrigado a participar de um culto católico, e então ele, para poder fugir, né, e continuar cultuando os seus deuses, eles utilizavam as imagens católicas para representar as suas práticas animistas, que eram o culto aos orixás. Então, você tem aqui a matriz A católica, encontrando uma matriz dominada, ela é menor, que é a matriz afro. Qual religião que eu estou falando especificamente? A religião animista dos orixás, que tem algumas coisas interessantes e que acabaram se tornando, no culto popular, algo semelhante, segundo alguns autores. Como assim, professor? Porque na religião dos orixás, na crença dos orixás, algumas pessoas falam que animismo nem religião que é a primeira religião, segundo muitos da pré-história. Esses orixás foram criados por um Deus supremo, chamado Olorum Maré. Olodum Maré, alguns escritos também trazem. Então, existe um Deus criador principal de todas as coisas, e ele criou os orixás para auxiliar os homens. Na cultura popular, na mente popular, não do tradicionalismo católico, mas na mente do popular, lembrava muito a religião católica em relação aos seus santos. Então, eles pegavam os santos, transformavam os santos nos orixás, então eles recebiam o nome dos orixás dentro da senzala, e o português achava que esse escravo estava cultuando, então, a religião católica. Dessa união, ao longo do tempo, do catolicismo e dessa matriz afro, fez surgir uma nova cultura que contém a cultura A, católica portuguesa, e a cultura B dos orixás, que é o candomblé. E aí que é mais legal de entender. O candomblé, ele não é nem a cultura negra orixá e nem o catolicismo. É uma nova forma de religião. Né? É uma nova forma de religião. E então uma nova identidade surgiu no Brasil, ou seja, uma cultura produzida pelo Brasil. Por isso, colocá-los como patrimônio. Né? Sempre troco. Colocar no patrimônio. E mais interessante ainda é que essa matriz cultural, por exemplo, ela recebe uma outra influência lá para o século XVIII e XIX do espiritismo europeu. Uma outra matriz C que chega, encontra a matriz do candomblé, como encontra outras matrizes também, mas encontra a matriz do candomblé, e nessa matriz do candomblé se surge uma nova cultura que contém todos os elementos. Né? E agora, com a influência espírita, surge assim a Umbanda, que não é o candomblé.
Muitas pessoas colocam tudo como se fosse um espiritismo, baixo espiritismo, alto espiritismo. Antropologicamente falando, isso não é correto de dizer. São culturas que surgem de forma diferente, que recebem elementos de culturas mais antigas, como o catolicismo, cristianismo e como o culto dos orixás, mas quando chega aqui, eles não são mais essa cultura. Ou seja, são os negros escravizados resistindo a uma imposição cultural portuguesa. Um abraço e até a próxima.